Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a conversar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de maneira estratégica. Eu trago convidados super especiais de altas posições para que a gente possa trazer conselhos práticos, experiências, tudo para isso que você vai utilizar no teu dia a dia. Se você está nos ouvindo através do Spotify, eu já te convido a começar a nos acompanhar e seguir a gente por aqui. E se você está assistindo através do YouTube, eu também te convido a se inscrever aqui no canal para conferir os episódios que a gente solta semanalmente. Eu sou Rodrigo Barbosa e hoje eu estou com um convidado super especial. Head Hunter da Aldez, uma das principais empresas de recrutamento e seleção do país, Felipe Carneiro Leão. Seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Rodrigo. Acho que toda vez que você manda um WhatsApp para mim, eu fico feliz. Primeiro que você não esqueceu de mim. Verdade. E segundo que tem coisa boa vindo. Mas obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com todo mundo que está chutando. Perfeito. Hoje a gente vai conversar muito sobre recrutamento e seleção. Isso acaba sendo o teu dia a dia, profissionais de diferentes níveis, diferentes posições. Mas antes da gente entrar um pouquinho nisso, queria ouvir um pouquinho de você sobre o que é a Aldens, qual é o trabalho da Aldens. A Aldens é uma consultoria de recrutamento e seleção de executivos. Ela nasceu em 2015, focado em recrutamento de profissionais de alta gestão, tá? de média e alta gestão. Então, com remunerações de 10 a 15 mil para cima. E o nosso foco naquela época, apesar de ser recrutamento de executivos, a gente começou a ter uma atuação muito forte com empresas de média e alta, de pequeno, médio e grande porte aqui na região Nordeste, né? A gente atuou focado principalmente em Pernambuco e no Ceará, e muito demandado pelas empresas que a gente acabava atendendo para esse recrutamento de executivos. Surgiu a demanda para a gente começar a atuar também com suporte à gestão. Então, recrutamento de posições mais baixas, né? Então, posições de analistas, supervisores, coordenadores, especialistas que a gente não atendia. E aí, depois de 2 anos focados em recrutamento de executivos, surgiu uma outra empresa do grupo chamada Aldens One. Então, desde 2017... a gente atua com suporte à gestão e recrutamento de executivos, né? Focados principalmente em empresas familiares de médio e grande porte aqui da região Nordeste. Em 2016, a gente já foi atuar muito fortemente no Ceará, então ficamos com a carteira de clientes, principalmente nesses 2 estados. E a empresa veio crescendo ano após ano, atendendo com esses dois viés de recrutamento e seleção. Em 2020, o grupo abriu mais uma empresa, mais um braço, que não é focado em recrutamento e seleção. É de governança corporativa e conselho. Então, entrou mais um sócio no negócio, que a gente tem o intuito de, primeiro, desmistificar o que é um conselho consultivo para as empresas de médio porte aqui da região Nordeste. Muitas delas acham que vai perder a gestão, que vai ganhar um chefe, mas não é bem assim. A Aldens é uma empresa que tem um conselho desde 2018. A gente viu dentro de casa o benefício desse conselho e a gente começa a traduzir isso para os nossos clientes. Empresas que ainda não têm, empresas familiares, que a família está no negócio. Então, desde 2020, a gente começa a atuar também com governança corporativa e conselho. A gente vai buscar no mercado um conselho que o nosso sócio identificou a necessidade, né? Então, ele faz um diagnóstico da empresa, identifica a necessidade de uma determinada área e a gente, com a nossa expertise de recrutamento e seleção, vai no mercado buscar, no Brasil todo, buscar esse conselheiro para atuar nessa empresa. Então, hoje estamos fisicamente no Ceará, na Bahia, Pernambuco e São Paulo. Temos 40 consultores, 40 headhunters e somos a principal consultoria de recrutamento e seleção aqui da região Nordeste. Perfeito, bacana. E a tua trajetória de crescimento dentro da Aldens, né? Eu sei que hoje você lidera uma dessas operações, como é que funciona? Como é que foi, né, essa jornada? Vamos lá, eu entrei 1 ano depois que a empresa foi fundada. Então, ela foi fundada por 3 sócios que vieram de uma multinacional. Então, viram que tem espaço aqui na região Nordeste para empreender e montar o próprio negócio. Então, saíram do aluguel para casa própria, como eles gostam de falar. E eu entrei logo em seguida como estagiário, né? Então, sem saber o que era recrutamento e seleção, sem saber o que era esse negócio. Tinha vindo de outras 2 multinacionais. Indústria, né? Trabalhei na BRF, na BASF. Então, entrei em recrutamento e seleção sem saber o que era, mas acabei me apaixonando pelo negócio, né? Então, por você
fazer essa conexão entre as duas pontas e você ter, de um lado, um cliente satisfeito e um profissional mais satisfeito ainda, porque você mudou, além da vida profissional, você melhorou a vida pessoal dele. Sim, né? sim. Então, eu entrei em 2016 ainda como estagiário. Acabei rodando ali em todas as cadeiras de recrutamento e seleção, recrutando executivos para as mais diversas áreas, RH, financeiro, marketing, comercial, e porque a empresa era muito pequena. E aí, depois de 6 anos, fui convidado para abrir o escritório físico em Fortaleza, que eu estou desde 2020. E hoje a empresa, apesar de ter rodado em todas essas cadeiras, a Aldens, ela recruta por disciplina. Então, Tá. pela quantidade de consultores que a gente tem hoje, quem recruta para a área comercial só recruta para a área comercial, Tá. quem recruta para a área de Times finanças... especializados, então, por áreas. Isso dá para a gente velocidade, porque Tá. o profissional que faz várias posições da mesma área já conhece o mercado, já conhece os executivos. Tá. E nos dá um conhecimento técnico para poder conversar sobre o cliente e identificar o profissional mais fácil, né? Então, mais rapidamente. Então, por mais que a pessoa não seja um especialista financeiro para trabalhar em uma empresa, quem recruta para a área financeira sabe o que é um fluxo de caixa projetado, sabe o que é uma área de controladoria. Então, de tanto entrevistar profissionais desse setor, acabar tendo esse conhecimento técnico, né, não aprofundado, para poder, na entrevista, entender quem faz sentido para aquela posição e quem não faz. Tá. Eu acho que seria interessante, até para entender o fluxo, para quem está nos acompanhando, como é a jornada, assim, de ter entendimento de uma vaga, de ir atrás dos profissionais, como é que funciona essa seleção aqui, até achar o profissional certo. O que é que vocês levam em consideração? Quais são os maiores desafios? Vamos lá. Assim que uma posição entra, então, nós somos contratados única e exclusivamente pelas empresas, né? Ok. Tem um outro serviço que é muito parecido, que a gente não faz, chamado Outplacement. Mas o nosso trabalho de recrutamento e seleção, quando ele inicia, a gente primeiro alinha detalhadamente com o cliente, com a necessidade dele. Tá. Né? Então, ele vai falar tecnicamente o que é que ele está esperando daquele profissional. E a gente começa a entrar nos viés comportamentais, né? Como deve ser aquela pessoa. Tá, uma pergunta. Quando isso chega para vocês, assim, vocês identificam que as empresas têm, de maneira muito clara, os profissionais, ou ainda tem um ponto de oportunidade de vocês conseguirem ajudar do que você falou, principalmente o aspecto comportamental? Quando eu vou para empresa de grande porte, isso já tem muito bem definido. Tá, então já tem uma perfil... descrição de cargos e salários muito bem definido, Tá muito bom. bem implementado. A gente já conhece a cultura da empresa, então eles já passam para a gente como deve ser aquele perfil comportamental. Quando a gente vai a empresas de menor porte, que ainda não tem uma profissionalização tão avançada, não é assim. Então, ele passa um viés, tá, um perfil, e a gente, vamos lá, o mercado, isso que você quer versus o que você quer pagar não se encaixa. O mercado não remunera para esse profissional que está buscando isso que você quer pagar. Então, a gente começa a ter Mas uma espécie de consultoria. Exato. A gente começa a consultoria já no momento do alinhamento. Né? Quando a gente vai para empresas de grande porte, já fizeram pesquisa de mercado, já se encaixaram na remuneração da região, então fica mais fácil. Sim. Mas quando são empresas menores, não. Então, a gente a gente recebe o alinhamento do cliente, já começa a atuar como consultoria. Isso que você está buscando nessa faixa ou neste segmento está um pouco mais caro ou é mais difícil de encontrar, porque é um segmento muito específico. Então, a gente começa a sugerir planos B. Então, será que a gente vai encontrar esse profissional num segmento semelhante ao seu? Será que a gente vai encontrar esse profissional um pouco mais júnior, mas que vai conseguir te atender se você fizer um treinamento de gestão ou algum treinamento específico? Então, no momento do alinhamento com o cliente, a gente vai passando a nossa percepção de mercado, nosso conhecimento. A gente... como a gente entrevista muita gente, a gente tem essa percepção de mercado que a gente já passa para o cliente na hora da negociação do contrato. Tá. O que você está buscando é isso, o que a gente encontra é isso. Então, eu acho que... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ficou claro. E agora vamos olhar para os profissionais, assim. Como é que tem sido encontrar bons profissionais para boas posições? Tem sido possível? Tem sido fácil? Os profissionais estão preparados para participar de recrutamento de seleções de grandes empresas?
De novo, varia de área para área. Então, algumas áreas acabam se expondo mais para as consultorias, para o mercado em si, como um profissional de uma área comercial. Ok. Acaba conhecendo o concorrente em feira, acaba conhecendo o concorrente na porta do cliente, e acaba criando um relacionamento e essa pessoa começa a circular mais entre as empresas. Quando eu vou para posições mais de back-office, é uma pessoa que se expõe menos ao mercado, que às vezes está menos ativa no LinkedIn. Então, esse profissional tende a ter uma carreira mais sólida e passagens mais duradouras. Claro, você vai encontrar profissionais de back-office que têm passagens mais curtas, mas via de regra é isso, né? Então, um profissional que se expõe mais tem carreiras mais curtas dentro das empresas. Tá. Mas quando ele chega no processo seletivo ali da participação, dele conseguir se apresentar como solução, eu falo muito o seguinte, né? Ao longo dos últimos anos, tive a oportunidade de liderar centenas de pessoas, entrevistar centenas de candidatos para conseguir fazer esse recrutamento e seleção. Um dos desafios que eu observo muito é que os profissionais eles chegam para um processo seletivo muito confiantes na sua experiência, mas nem sempre com o nível de preparação para conseguir ser a solução para aquela posição. E assim, eles falam muito das histórias, às vezes usam poucas palavras-chave, enfim. Como é que você enxerga isso na prática para posições mais sêniores, posições executivas? Você acredita que elas vão super preparadas, que elas vão super direcionadas, ou ainda existem pontos de oportunidade? Não vão super preparadas. A gente, como consultoria, tem o papel de preparar esse profissional para a entrevista, né? Então, é incrível isso, é incrível. É engraçado que a pessoa pode ter um currículo sensacional, mas às vezes ele não consegue, na maioria das vezes ele não consegue traduzir o currículo dele para uma seleção. Então, quando a gente faz uma entrevista e a gente percebe que o profissional não é tão eloquente, não fala tanto das suas passagens, do que fez, a gente começa... Claro, nós somos recrutadores, a gente é treinado para isso. Então, a gente começa a estimular direcionar o profissional a falar o que ele fez. E quando a gente consegue e apresenta isso o perfil dele para o nosso cliente, antes da entrevista com o cliente, a gente fala, olha, você lembra que você fez isso daqui, né? Você fez o ponto X. Fiz. Pois é, eles estão precisando de alguém que resolva o ponto X. Você também já trabalhou com o sistema Y, não trabalhou, ele trabalhei. Então, é importante você falar que trabalhou com o sistema Y. Então, a gente direciona o candidato para a entrevista. Porque, de novo, eu acho que comunicação é a principal soft skills que a gente identifica nesse... a falta da comunicação no momento de recrutamento e seleção. Então, são currículos muito bons que às vezes não conseguem se expressar. Sim. Eu percebo muito isso e eu acho que é um dos grandes desafios dos profissionais pelo seguinte. Muitas vezes eu me deparo com profissionais nas minhas mentorias, posições executivas, profissionais que têm 10, 15, 20, 25, 30 anos de experiência. Só que quando eles vão participar de um processo seletivo, eles vão ter uma entrevista ali de 30, 40, 50 minutos. Óbvio que alguns processos seletivos vão ser um pouco mais robustos, então vão ter cases, geralmente posições mais altas. Existem essas demandas, né? Mas as primeiras interações que eu observo com ele não consegue traduzir aqueles 30, 20, 15 anos como se fossem assim, os melhores momentos do filme que ele teve ao longo dessa trajetória. Eu diria que era a construção de um trailer para que o recrutador ou que a empresa, enfim, pudesse fazer esse trabalho e identificasse, poxa, eu quero esse profissional para mim. Porque, como eu falei, assim, eles acreditam que o processo seletivo é muito baseado na experiência. Só que o processo seletivo não é uma combinação só de experiência. Na minha percepção é experiência mais preparação. Dessa maneira você consegue se apresentar como uma solução dentro de uma seleção. E assim, eu imagino que... Qual foi um desafio maior, assim, uma história que você lembra que você não acreditou de uma participação no processo seletivo ou que alguém travou, mesmo com muita experiência? Teve algum episódio que você lembra disso? Vamos lá. Tem algumas profissões que não demandam tanto um profissional mais influente, mais dominante. Comunicativo. Mais comunicativo. Então, a gente entrevista profissionais muito introspectivos, né? Então, ou é número área e mais pronto, técnica. ou é computador. Então, o negócio dele é número e computador. Para fazer com que essas pessoas consigam passar, de fato, o que eles sabem
para o cliente ter a certeza de que ele é o profissional, Baita desafio. a gente tem mais do que uma conversa, sabe? Então, tiveram casos do cliente terminar a reunião, não saber que o candidato tinha o CRC ativo. O contador tinha o CRC ativo. Uma coisa simples, básica, que ele não falou. Necessária, Ele não falou. Tiveram casos... são coisas tão simples que, um programador não falou que trabalhava com tal programação. Ele trabalhava ele sabia 5, 6 programações, mas tinha uma específica que a gente falou, olha, o cliente está precisando da programação C#. sim. E aí ele não mencionou Que tinha a programação, que tinha conhecimento da programação que o cliente necessita. Sim. Eu acredito muito assim, quando a gente está falando de recrutamento e seleção, primeiro, o produto de um processo seletivo é você. Se você é o candidato, ali você é o produto daquele processo seletivo. Então, nos últimos anos, entendendo um pouquinho mais sobre isso, eu acabei desenvolvendo uma metodologia, ver se faz sentido diante do teu dia a dia. Primeiro, autoconhecimento. Por quê? Eu vou precisar transmitir a minha história, minhas competências, minhas experiências, meus cases de sucesso para uma outra pessoa ali. Então, se eu não dominar a minha história, ninguém vai dominar. Como é que eu vou conseguir contá-la de um jeito que vai ser impactante e positivo? Segundo, análise da posição. Pouquíssimos profissionais se preparam ou estudam, analisam as vagas, ou que eles querem ir, ou que eles são convidados, por exemplo. Eles não leem as descrições da vaga e interpretam aquilo como competência. Eles têm muita dificuldade nisso, e aí eles têm outras dificuldades. Terceiro, na verdade, né? Primeiro, autoconhecimento, segundo, análise da posição. Terceiro, alinhamento do seu perfil com a vaga. Como eu estava contando, às vezes os profissionais têm 10, 15, 20 anos de história, só que naquela vaga existem alguma dessas histórias que faz sentido você levar e existe alguma daquelas histórias que não faz sentido você compartilhar. Numa entrevista, você tem pouco tempo para conseguir se apresentar. A quarta, que para mim, queria saber da tua opinião, que é a adaptação de palavra-chave. Eu entendo que o uso de palavras-chave certas durante o recrutamento e seleção gera impacto e aumenta a chance de aprovação. Mas que tipo de palavras-chave? Palavras-chave como as competências que eles estão buscando. Palavras-chave que faz sentido do MVV da empresa, que eu falo missão, visão e valores da empresa. Palavras-chave de conhecimento, às vezes, um pouco mais técnico sobre o dia a dia de trabalho. E a quinta e última coisa é a apresentação personalizada, que é a maneira que você consegue construir a tua narrativa para ser compartilhada. E eu concordo contigo. Existem profissionais mais comunicativos, que possuem mais facilidade de conseguir fazer isso, mas às vezes eles se perdem porque eles não são objetivos, tá? E existem profissionais um pouco mais introspectivos que eles têm dificuldade de se expor. Faz sentido esses pilares aqui que eu te falei? Faz. Eu queria saber, adaptação cultural entra no segundo ponto? Adaptação cultural é como você analisa a empresa e identifica isso para conseguir... Porque se for análise apenas do cargo, das competências técnicas, o candidato pode estar muito encaixado. Tá. Mas ele pode ter um perfil comportamental totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, já tiveram casos de clientes da gente, uma empresa muito focada em pessoas, contratar profissionais que não têm esse viés. Perfil dominante, prático, frio. objetivo. Ele mandava e-mail pedindo relatório sem bom dia. E a gerente de RH, como é que uma pessoa manda um e-mail sem mandar um bom dia? Entendeu? Então, você tem que entender, além de tudo isso, quais empresas você acha que se encaixariam? Posso ser sincero? Aí é o grande trabalho que eu enxergo que as empresas que fazem esse trabalho de recrutamento e seleção conseguem oferecer. Porque elas conhecem essa expertise, eles sabem os perfis dos profissionais, eles entendem um pouco do funcionamento, da cultura da empresa para conseguir dar esse match. Porque nem sempre quem está querendo fazer a contratação olha para esse cenário, às vezes tem prazo apertado. Às vezes o foco é muito grande no resultado e na visão de curto prazo. E eu acredito que vocês conseguem enxergar isso de uma visão um pouco mais sustentabilidade, com visão de curto, médio e longo prazo. Sim, mas olhando do olhar do profissional, você também consegue identificar quais empresas você se adaptaria. Boa. Primeiro, conversando com as pessoas. Tá, eu tenho um amigo que trabalha na empresa X. Como é a empresa X? Como é a cultura lá? Como é o clima? Como são os gestores? Tudo totalmente diferente da minha. A minha Sim. empresa não... se eu mandar um e-mail escrevendo bom dia pro meu chefe, meu chefe não vai dar nem para o bom dia, vai querer o relatório pronto. Direto, objetivo. Acabou. Então, você tem que entender quais são as empresas que você se encaixaria,
para você se candidatar para elas. Boa. Porque acho que não adianta olhar só o descritivo de cargos, as principais responsabilidades, porque se você está num ambiente que você não está acostumado, vai ser difícil de você se adaptar e talvez você não se adapte. Sim. Talvez você não se adapte. Acho que há 2 semanas me fizeram uma pergunta, né? De um profissional que estava insatisfeito numa empresa, recebeu uma proposta de outra empresa e ele virou para mim e falou o seguinte: Rodrigo, o que é que eu levo em consideração? Eu falei, na hora que você está pensando em fazer uma transição, existem alguns pilares. Primeiro, possibilidade de crescimento. Então, se no ambiente que você está ou no ambiente que você vai, quais são as maiores possibilidades de crescimento? Crescimento é de posição, crescimento de outros aspectos. Segundo, reconhecimento. Porque o reconhecimento também faz parte, é uma das partes da nossa remuneração. Ser reconhecido e valorizado no nosso trabalho. Terceiro aspecto, desenvolvimento. A possibilidade de você se desenvolver enquanto profissional, desenvolver novas habilidades. E um quarto pilar é ambiente. E dentro desse pilar existe a liderança, que é um dos principais fatores, infelizmente, na hora de pedir demissão. Eu acredito muito que existe um jargão conhecido, né? As empresas perdem bons funcionários, geralmente pelos chefes, não pela empresa em si. E esse é um baita desafio. Mas, voltando para esse aspecto de recrutamento e seleção, quais são as principais competências que você acredita que um profissional que quer alcançar altas posições em grandes empresas, ele precisa demonstrar durante uma seleção? Comunicação, acho que foi a principal coisa que a gente falou aqui. Então, saber falar o que você passou, quais foram a melhor parte do filme como você utilizou. Então, acho que você se comunicar na hora de você vender o seu peixe. Tá bom. Tá? E depois que você entra na empresa também, comunicação, eu acho que é também uma das principais competências para você continuar seu crescimento interno. Ok. E como a gente trabalha principalmente com recrutamento de executivos, é liderança. Tá. Liderança. Como é que eles conseguem demonstrar liderança durante um recrutamento de seleção? Se eu sair da empresa, a minha área continua rodando. É simples, né? A mensuração é simples, mas eles conseguem ter... Se você sair hoje da sua empresa, da sua área vai continuar rodando, ou vai virar um incêndio e vão ter que arrumar alguém para pagar. E muitos profissionais, para se autovalorizar, eles falam, não vai conseguir rodar. Só que é porque eles não exerceram a liderança antes disso. Exatamente. Dificilmente ele vai conseguir exercer no curto prazo nessa outra oportunidade. Se você sair e o negócio estiver rodando, você fez um bom trabalho de gestão de pessoas. Comunicação, liderança é outra competência que você acredita que seja relevante para posições nesse patamar. Hands-on, proatividade, arregaçar as mangas. Porque, principalmente pelos últimos anos, a gente tem visto o cenário econômico não ajudando tanto. Ok. E uma posição um profissional que entra para fazer uma coisa acaba fazendo 2, 3 ou 4. Ok. Muitas vezes... Super comum. Super comum. Muitas vezes porque ele quer, ele vai atrás. Sim. Certo? Então... Foi protagonista e conseguiu abraçar aquelas outras áreas. Outras vezes porque foi top-down. Então, olha, você vai abraçar isso e a pessoa não gosta. A pessoa, mas para abraçar essas áreas eu preciso aumentar minha remuneração, porque as áreas que eu estou abraçando é muito maior do que eu fui contratado aqui para isso. Então, acho que essas três, na minha percepção, são as 3 competências que não podem faltar para um executivo. E quais são as competências que eles costumam falar que geram um baixo impacto? Que é comum, que é frequente. Por exemplo, eu escuto muito determinação. Para mim, o impacto é nenhum. Porque se você não está determinado para fazer o que você faz, isso é básico do básico do básico. E quando eu estou falando de posições de níveis mais altos, já demonstra uma visão que não é tão... talvez madura, uma visão tão completa da responsabilidade, enfim. Então, a vontade, para mim, no recrutamento de seleção, ela não é um parâmetro de determinação disso ser uma competência de alto impacto. Que outra competência você escuta que você fala, poxa, isso daqui nem tanto assim? Vamos lá. Trazendo para o óbvio, fala muito também ética. Tá. Que está em falta, mas eu acho que... Impacto nenhum também. Se espera no mínimo disso, no mínimo. E resultados sem comprovação. Como assim? Vamos lá. É comum a gente encontrar profissionais na entrevista falando que eu atingi a empresa
dobrou de tamanho depois que eu entrei nela. Tá, qual foi a tua contribuição para dobrar de tamanho? E o cara não consegue trazer muita evidência. Qual foi, como você contribuiu, ou como sua equipe contribuiu para o crescimento da empresa? E aí quando você Uma pergunta. Posições mais altas, é mais inteligente você levar as contribuições que você fez ou que o seu time fez? O que seu time fez? O que seu time fez? Poucos líderes também conseguem enxergar isso. Que a melhor maneira deles se venderem não é falando deles, mas é falando do time deles. Do time. Eu fiz muito isso internamente para conseguir crescer dentro da AstraZeneca, né, que foi a empresa onde eu tive esse crescimento de maneira mais exponencial nos últimos anos. Mas eu sempre entendia que é muito difícil o líder conseguir se vender falando ações, atitudes que ele fez. Até porque não foi ele que fez. Talvez ele idealizou, ele teve aspecto estratégico, ele teve boa tomada de decisão, ele teve direcionamento. Você percebe fácil quando a pessoa não tem um olhar para o time como deveria. Na entrevista não fala a gente, fala eu. É detalhe pequeno, um impacto grande. Eu fiz... mas você não tinha uma equipe de 200 pessoas? Não, a gente. Lembrei agora, a gente. Eu tinha um coordenador, eu tinha um gerente que fazia isso. Então, você começa a perceber, durante a conversa, esses detalhes que acabam entregando o perfil do profissional. Tá. A gente falou determinação, você falou ética. Qual seria uma outra competência que deve ser evitada você falar durante o recrutamento e seleção? Estou tentando lembrar alguma. Tá. Eu escuto muito proatividade, que também eu acho que é algo que, óbvio, hands-on e proatividade tem uma similaridade aqui, mas para mim também a proatividade em si é baixo impacto quando eu estou falando de posições mais altas. Quando eu estou falando de alguém que vai ingressar no mercado, que ainda não tem tanta habilidade, não tem tanta experiência, ainda tem um pouco de desafio de entender hard skills, soft skills, tudo bem, porque o que ela vai ter para contribuir ali está muito conectado à disposição dela. Mas quando eu olho para uma posição mais executiva, as pessoas não querem disposição, as pessoas querem resultado. E o resultado ele é construído por meio das competências certas, da maturidade certa, enfim. Tem outra competência que você lembra ou a princípio essas são as principais? Tá. Beleza. Tem alguma que você também escuta além dessas? Aqui, dois jargões, né? Primeiro, quando eu falo de competências positivas, determinação, proatividade. Quando eu falo de competência a desenvolver, perfeccionismo, ansiedade e inglês. As perfeccionistas já caiu em desuso. Já caiu, né? Não é possível. Não. Desde do estagiário lá de... Acho que foi a Porchat, né? Ou é o Whindersson Nunes? Aquele vídeo que viralizou, né? De Murilo Gun. Sim. O estagiário e o perfeccionista. Acho que desde ali o pessoal já deixa de usar. Mas ansiedade em inglês ainda tem sido algo comum? Sim. E eu escuto, às vezes, a pessoa falar de inglês de uma vaga que talvez não exija tanto, mas óbvio que inglês em altas posições é uma competência que tem se tornado, até num patamar ali, MBA em inglês, em algumas empresas, alguns lugares, principalmente em São Paulo, inglês para altas posições é praxe, assim. É básico. É básico. Na minha transição profissional, para que eu pudesse assumir altas posições lá, isso para mim era uma competência simples. Tem, pode participar, não tem, nem vem. Era basicamente assim, né? Isso tem se tornado, mas em boa parte das vagas não é obrigatoriedade. E a ansiedade, eu já participei de muito processo seletivo, e os meus chefes também junto comigo na época, quando o candidato falava, eu tenho um nível de ansiedade alto, e aí o meu chefe, né, super simpático, ele perguntava, você toma remédio? Aí a pessoa falava, não, então isso é outra competência. Você toma remédio? Sim. Então, ok, tá válido. Só aceitava isso por questão de remédio. Alguma competência que você escuta assim, que é pontos a desenvolver que também não vale a pena você levar? Pontos para não levar no Para entrevista. não levar. Primeiro, as pessoas têm dificuldade em falar pontos de desenvolvimento num processo seletivo, certo? Você observa isso. Poucas pessoas têm um nível de autoconhecimento grande, né, para conseguir levar, mas do que as pessoas levam que você fala, poxa, eu fazendo recrutamento e seleção todos os dias, eu acredito que não seria o melhor caminho para levar. Tem alguma coisa? Depois que você falou determinação,
só vem isso. Realmente, as pessoas falam, eu acho que eu deveria ir porque eu entrego, Sim, eu vou entregar mais do que ele, porque eu acordo mais cedo e fico até mais tarde, eu sou determinado. Eu acho que isso é mais comum do que se imagina. Tá. E quando a gente observa agora o LinkedIn, né? Eu particularmente enxergo que um dos trabalhos que vocês conseguem fazer para encontrar bons candidatos é utilizando plataformas, utilizando network, utilizando indicações. Mas uma das formas que ao longo da minha trajetória eu ia recebendo sondagens, convites, foi muito através do LinkedIn, assim. Quais são os principais pontos ou pilares que vocês observam quando vocês vão avaliar um LinkedIn para fazer uma sondagem, para fazer uma abordagem ali? Basicamente, o que a gente olha primeiro é quanto tempo ele passou nas empresas. Tá, então tempo de Tá? experiência. Tempo de experiência. Ok. Tá? Não tempo O que é de que isso experiência, traduz? não tempo de experiência. É quanto tempo ele passou naquela empresa. Tá. Se ele passou 6, 7, 8 meses nas empresas, Tá. ele passou 3, 4, 5, 6, 10 anos nas empresas. O que isso traduz para vocês? Que quem passa pouco tempo não consegue entregar o resultado, né? Não Ok. deixa um legado, não deixa uma história dentro da empresa. Então, pouco contribuiu, tá? Por mais que ele tenha saído por motivos pessoais ou para ir para um desafio maior, por remuneração, Se ele foi não constante... deixou, não, se for constante, ele não deixou um legado, uma história dentro daquelas empresas, tá? E segundo, quais são essas empresas? São empresas formadoras, são empresas conceituadas, são empresas conhecidas que têm processos, rotinas, gestão bem implementado. Porque se você pegar uma pessoa que trabalhou 10 anos numa multinacional japonesa, você sabe que ele vai ter... cultura, comportamento. Exatamente. Então, você consegue ter, antes de entrevistar, uma percepção daquele profissional. Então, a solidez da carreira dele e as empresas que ele passou. Tá. Não tem empresa... a gente olha para a empresa, essa empresa é boa ou essa empresa é ruim. A gente olha qual a cultura dessa empresa. Cabe, se encaixa na cultura do meu cliente, tá. Sim e não. A pessoa pode ter passado 10 anos na multinacional japonesa, mas ele não cabe em vários clientes que eu tenho. Vai para a multinacional americana, que é um outro perfil, Exato. outra política, outro tipo de ambiente. Perfeito. O que mais? Esses dois são os principais. A gente olha muito formação, tá? Acho que em segundo plano. Primeiro a gente olha a formação profissional. Depois a gente olha a formação acadêmica. Qual a diferença? Formação profissional é, de fato, quais foram as empresas que formaram esse profissional. Beleza. Tá? Ele passou por Na onde? prática. Quais foram as empresas? Onde foi que ele aprendeu no dia a dia? E depois a gente olha para a formação acadêmica. Ele pode não ter uma formação acadêmica de primeira linha, mas ele pode ter uma excelente formação profissional. Então, a gente leva em consideração. Tá? Não vou dizer que não adianta, mas é melhor um profissional com uma formação profissional prática do que uma pessoa que estuda nas melhores faculdades do país e não tem uma atuação profissional aderente, mais consolidada. Vocês conseguem enxergar quando você entra no perfil de um possível candidato se ele está aberto a vagas ou não? O LinkedIn deixa. É uma informação oculta apenas para os recrutadores. Isso. É informação oculta. O LinkedIn tem algumas então ferramentas do você LinkedIn. Ativar isso. É engraçado, porque mesmo se você não colocar isso, o algoritmo do LinkedIn, se você entra lá todo dia e fica colocando... Pesquisando vaga do seu cargo, o LinkedIn entende que você está buscando vaga. E aí, isso para os recrutadores, ele sinaliza isso. Candidato aberto à oportunidade. Exatamente. Mas o melhor é colocar que você está buscando. Não precisa colocar aquele selinho verde não, tá? Aquilo prejudica ou ajuda? Prejudica na hora de negociação. Numa negociação de salário, numa negociação de condições, sabe? Demonstra, por mais que ele não esteja, pode demonstrar desespero do profissional. Então, se está numa negociação de escopo, de salário, e o poder de barganha está todo do lado do contratante, não está do seu lado. Tá. E na hora que vocês estão fazendo essa pesquisa, vocês estão abertos a profissionais no mercado e profissionais em transição? Tem alguma preferência ou não? Não. Tanto profissionais
empregados como em transição, a gente vai todo mundo todo mundo avaliado por igual. Tá. Todo mundo avaliado por igual. E esses tipos de profissionais Agora, aqui, tem alguns clientes que tem preferência. Que tem preferência. Ou eu quero profissional que esteja no mercado, ou eu não quero profissional que não esteja no mercado. Existem as duas. Beleza. E esses profissionais geralmente têm um LinkedIn atualizado Não. e aí fica difícil para você. E fica difícil para eles também. Não tem LinkedIn atualizado. Não vou dizer que não tem atualizado, mas falta informação. Falta informação. Então, eu atualizo meu atual emprego e minha atual empresa, mas eu não coloco o que eu faço. A descrição das A atividades. descrição das atividades. O sobre mim também não está Também não coloca. chamando atenção. Quais são o seu resumo das qualificações? Não tem. Não tem. Quanto mais palavras-chave você colocar dos seus pontos fortes, das suas competências, mais fácil você ser encontrado por um recrutador. Tá, um exemplo. Se você quer contratar uma posição de diretor comercial, como é que você pesquisa ali para encontrar os candidatos? Você. Tá, diretor comercial de onde? Qual segmento? Diretor comercial varejo. Você coloca como? Varejo de quê? Não, eu tô fazendo pergunta, me ajuda. Mas você quer um diretor comercial para que segmento? Eu quero... Varejo farmacêutico, varejo alimentício? Alimentício. Vamos lá. Então, eu pesquiso como diretor comercial. Ok. Certo? Lá em cima. Lá em cima, mas a gente utiliza o LinkedIn Recruiter. Ok. Que ele, automaticamente, ele coloca a nomenclatura similares ao do diretor comercial. Beleza. Então, vem diretor Ele faz de vendas, uma busca ali... vem inglês... Tipo Google. Tipo Google. Similaridade das palavras-chave. Ele vem diretor de vendas, vem inglês, vem diretor de planejamento comercial, Ok. Gerente regional, gerente nacional comercial. E aí eu seleciono o segmento. Tá. Eu seleciono o segmento, tem filtro de setor. Então a gente seleciona setor varejo. E nas palavras-chave... Subsegmento ali. Subsegmentos, alimentos. Beleza. Bens de consumo. Ok. Farmacêutico. Ok. Então a gente começa a Fazer um funilar funil ali. a pesquisa. Tá. E o LinkedIn vai mostrar as minhas conexões, em primeiro lugar. Ok. Depois, quem é conexão das minhas conexões. Ok. E por último, quem não é conectado com ninguém da minha rede. Ou seja, estar conectado com boas pessoas, boas empresas, recrutadores faz sentido. Se conecte ao máximo de pessoas que você puder. Quanto mais você se conectar, mais... Então vale a pena ir lá no LinkedIn agora, colocar Felipe Carneiro Leão e se conectar todo com mundo você. dá Aldens. Todo mundo dá Aldens, todas as consultorias de recrutamento e seleção. Quanto mais você se conectar, mais Mais fácil próximo você está de ser encontrado. Exatamente. Show. E além do LinkedIn, existem outras plataformas, outras maneiras que você recomenda que os profissionais estejam presentes, estejam com isso atualizado? A gente trabalha com suporte à gestão também. Né? Então, cargos de analista, supervisor, coordenador. Também usa o LinkedIn para essas vagas? A gente utiliza também o LinkedIn para essas vagas e outras ferramentas. Tá. Outros sites, como o Cato, por exemplo. Ok. Quando a gente está falando de executivos, a gente utiliza menos o Cato e mais o LinkedIn. Tá, beleza. Agora, de maneira prática, assim, para quem está participando do processo seletivo, recrutamento ou quer participar, quais seriam os conselhos ou orientações que você daria para as pessoas se prepararem para aumentar as chances de serem contratadas para as posições? Antes de conhecer a vaga, conheça a si mesmo. Identifique quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. E qual perfil de empresa você se encaixaria, como a gente já falou aqui. E depois faça isso e depois investigue a empresa que você está se candidatando. De novo, não adianta você mudar por uma remuneração que em 6 meses seu custo de vida vai se adaptar àquela remuneração. Então, não vai ser mais salário que vai te motivar. Em 6 meses, você vai estar desmotivado igual ou mais do que de onde você estava. Né? Então, você tem que ver outros fatores que te motivem depois de 6 meses. Então, conhecer a cultura da empresa, conversar com as pessoas que trabalham lá,
que passaram por lá, por que saíram. Acho que isso é importante, é conhecer a empresa que você está se candidatando. Perfeito, perfeito. E quais seriam as melhores estratégias para os profissionais que querem assumir altas posições? Ou está numa grande empresa, mas ele está entendendo que seria melhor ele trocar, ele quer sair de uma posição ali executiva, uma posição mais sênior para ele trocar. O que fazer, quais as melhores estratégias para ele ser encontrado por outras empresas ou por headhunters? Se expor. Se expor no LinkedIn, ter uma atuação mais ativa, de fato, compartilhar seus resultados. A gente entra no LinkedIn, parece muito o Orkut de antigamente, né? Então, você encontra de tudo, vai de política a Vocês enfim, avaliam isso também, as publicações? com uma quantidade, não com tanto afinco, mas a gente faz um pente fino ali nas publicações também. Mas a gente dá uma olhada. Então, fazer publicações relevantes, tá, né? Sobre o conteúdo, sobre a sua área, sobre suas conquistas, porque aquilo ali, de novo, vai gerar engajamento, as pessoas vão curtir, vão comentar, vão compartilhar. De novo, o algoritmo do LinkedIn é igual ao do Facebook, do Google, do Instagram, então vai levar você para cima nas pesquisas, sabe? Sim, sim. Sendo muito sincero, eu recebi muita sondagem, muito convite através do LinkedIn, depois que eu criei uma rotina de falar sobre temas e tópicos que fariam sentido na minha posição atual e no meu próximo nível profissional. Então eu decidi toda segunda-feira, lá atrás, toda segunda-feira, ainda na AstraZeneca, toda segunda-feira eu ia compartilhar um conteúdo sobre a minha área de atuação, sobre liderança, sobre aspectos estratégicos. Por quê? Eu entendi que eu ia criar um posicionamento profissional ali. Felipe, sem exagero, era uma frequência de todas as semanas ou a cada 2 semanas eu receber algum tipo de sondagem, convite de empresas de recrutamento e seleção, ou inclusive de outras empresas sobre isso. Você começa a receber convites de outras pessoas do segmento, da área, e aí essa pessoa tem uma conexão com o recrutador, e aí você já está mais próximo desse recrutador em termos de ligação, então fica mais fácil você aparecer nas buscas dele. Sim, e eu vou ser sincero, eu não fazia isso com a ambição de sair da empresa, até porque eu não saí da empresa para outros lugares. Recebi propostas para ir para outros lugares, mas essas propostas, inclusive, me ajudaram a crescer dentro da companhia e, ao mesmo tempo, eu ia construindo e posicionando a minha marca profissional. E eu entendo que um profissional que quer assumir altas posições em grandes empresas, ele precisa cuidar da sua marca pessoal. O LinkedIn é uma plataforma para isso, não é só para você ter o perfil atualizado, que a grande maioria não utiliza. E uma outra coisa que eu enxergo que a boa parte das pessoas que utilizam o LinkedIn, infelizmente, é de maneira, vamos dizer assim, corretiva, ou seja, está buscando uma transição, uma recolocação. E não uma maneira preventiva e estratégica, que é construindo uma marca profissional forte. Total. E se você constrói uma marca profissional forte, que é não atrelada única e exclusivamente ao CNPJ que você está hoje, isso é utilizado no teu CNPJ hoje. Isso você pode se conectar com pessoas para trabalharem com você. Você pode despertar o desejo de ir para outros lugares. Ou seja, você cuidar da tua marca pessoal é um investimento que vale a pena ser construído. Se eu te contar que tem profissional que tem medo de criar o LinkedIn, porque acho que se o chefe vê que ela está no LinkedIn, vai entender que ela está buscando uma recolocação. Eu posso ser sincero, existem chefes ainda que têm esse preconceito. Eu ouvi recentemente chefes que têm esse preconceito. Quem está no LinkedIn... Um profissional da empresa, do time dele, tinha criado um LinkedIn, começou a movimentar e fez a pergunta, você está querendo sair da empresa? Então, assim, existem chefes arcaicos ainda, né? Altas lideranças arcaicas. Mas eu acho que isso, independente, a carreira é sua. Você precisa fazer uma gestão da sua carreira. E não é porque você está no LinkedIn que você está buscando trocar de empresa ou de emprego. Não é esse cenário. Para a gente fechando a nossa conversa aqui, quais são um pouco das prioridades que as grandes empresas estão tendo nas contratações daqui para frente? Quais as principais vagas? Quais as principais áreas que têm um mercado um pouquinho mais aquecido agora, nesse segundo semestre? A gente tem voltado a trabalhar muito com o segmento de construção. Ok. Construção civil. Ok. Que eu acho que desde 2015 a gente não fez... Teve um boom lá atrás. Teve um boom lá atrás, 2015 até 2020, 2021, deu uma estagnada. Ok. E está voltando. Tanto segmento de infraestrutura, segmento econômico, médio e alto padrão aqui na região Nordeste. Então, acho que construção civil está voltando.
Eu acho que essa é um segmento que puxa todos os outros, né? Então, é um segmento que puxa bastante. E falando em área específica, acho que área comercial a gente tem trabalhado bastante. Então, posições comerciais. Ok. Executivo, gerente, diretor comercial, as empresas tentando se reinventar, bater as metas, superar as metas num cenário cada vez mais difícil. Tá, uma pergunta rápida que me veio à mente agora. É possível conseguir trocar de área de atuação mesmo depois de um tempo de carreira? Sim. É possível, né? Sim. Mas é trabalhoso. É mais trabalhoso, mas não é impossível. Não é impossível, mas é possível. difícil. Né? É possível. Agora, você tem que estar ciente que você vai dar alguns passos para trás. Tá. É difícil você ir fazer essa transição no mesmo patamar, na mesma posição. Muito difícil. A não ser que seja na mesma empresa, que as pessoas já conheçam você, que sabem do seu potencial, porque mesmo assim vai ser uma aposta. Tá. Porque mesmo assim vai ser uma aposta. Mudando de empresa vai ser uma aposta dupla. Tá. Você teria alguma sugestão, recomendação dos profissionais que querem buscar se atualizar mais sobre a autopreparação, o autoconhecimento em nível de processo seletivo, algum tipo de sugestão de livro, algum canal de YouTube, algum tipo de prática que você recomendaria para fazer? Cara, tem um livro de um headhunter argentino que trabalhou muito tempo na Egon Zehnder, que é uma multinacional de recrutamento e seleção das maiores do mundo. Chama Grandes Decisões sobre Pessoas. Boa. Não li ainda. Ele fala... ele conta histórias reais que aconteceram com ele no processo de recrutamento e seleção. E aí vai desde CEO, principalmente CEO, diretor... e fala o que é que atrapalha, o que é que ajuda no processo de recrutamento e seleção. Boa. Qual a visão das empresas, qual a visão do candidato. Repete o nome do livro? Grandes Decisões sobre Pessoas. Grande Decisão sobre Pessoas. Perfeito. De Cláudio Araújo. Cláudio Fernando Araújo. Boa. Decisões sobre pessoas. Boa. E para a gente fechar aqui, qual seria a mensagem, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está nos ouvindo sobre essa preparação, esse crescimento, essa ambição profissional, você que lida todo dia com isso, como você falou, né? Você é uma pessoa que consegue solucionar problemas. Eu tenho feito algumas palestras em algumas empresas e um dos temas das minhas palestras é seja a solução para a sua posição. Onde eu mostro os profissionais que às vezes eles querem crescer ou fazer uma transição, mas sem antes ser a solução. E as empresas, cada vez mais, elas não estão tão atrás assim, somente de preencher a vaga. Mas elas querem que alguém que assuma resolva os problemas daquela vaga. Então, os profissionais precisam ser cada vez mais a solução para a sua posição. Qual seria a mensagem que você deixa aqui para quem quer crescer ou quem quer fazer uma transição e que vai participar de um recrutamento ou seleção? Primeiro, não vá por remuneração. Tá. Não vá por apenas remuneração. Ok. Tá? Eu acho que ele tem que ser o último ponto a ser avaliado. Tá bom. Vá pelo projeto. Tudo aquilo que você falou. Então, perspectiva de crescimento, desenvolvimento, reconhecimento, ambiente. Se tem a empresa que você está indo tem que ter uma cenourinha para você lá na frente. Né? Você tem que correr atrás daquela cenourinha, porque senão, se for apenas remuneração, de novo, com pouco tempo você vai se desmotivar e vai estar buscando outra empresa, e você vai ter passado 6 meses e aí vai entrar naquele ciclo que eu te falei lá que não é bem visto pelos recrutadores. Perfeito. Essa dica para mim vale muito. Eu tomei decisões na minha trajetória profissional onde eu coloquei o dinheiro em último lugar, porque eu me sinto muito mais realizado em cumprir o meu propósito e ser a solução onde eu estou do que simplesmente aquilo que vai cair no dia 30. E trabalhar só por aquilo que cai no dia 30 às vezes pode ser caro demais. Se tira a tua paz, é caro demais. E trabalhar só pela remuneração financeira pode ser caro. Então, essa tua preocupação ela é muito válida. É isso. Remuneração de qualidade de vida, remuneração de crescimento, remuneração de desenvolvimento e ambiente vale muito mais do que aquilo que vai entrar no dia 30. Mensagem incrível. Como é que as pessoas podem te acompanhar, começar a te seguir? No LinkedIn. Como é que elas podem procurar lá? Felipe Carrano Leão ou então direto no LinkedIn da Audis. A gente está sempre compartilhando, postando vagas, eventos que a gente faz. Perfeito. Agora, Felipe com 2 Is. É F-I-L-I-P-R. Perfeito. Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Conversa extremamente válida, vários direcionamentos práticos e estratégicos para os profissionais colocarem, seja eles querendo um crescimento interno ou eles querendo uma transição, participar de um recrutamento de seleção agora vai ser muito mais fácil
com tudo aquilo que você trouxe pra gente. Obrigado. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com o assunto. Demais, Valeu, Rodrigo. Demais. Se você, mais uma vez, está pelo Spotify, obrigado por ter ficado com a gente aqui durante todo esse episódio. Imagino que tem vários insights práticos para você aproveitar. Então já se inscreve, já começa a seguir o nosso canal. E se você está pelo YouTube também, mais uma vez, já se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar episódios semanais, para acelerar você e a sua carreira rumo a altas posições em grandes empresas. Muito obrigado e até a próxima.